Estamos de volta pelo portal jogoaberto.com e pelo nosso canal no YouTube. Hoje nós vamos falar do abandono cruel do rio Parnaíba, segundo maior rio do Nordeste, navegável de suas nascentes até ao Atlântico. E antes de desembocar no Atlântico, o Parnaíba forma o único delta das Américas, o delta do rio Parnaíba, no litoral do Piauí. Mas o rio Parnaíba, com 1.600 quilômetros de extensão, diferente do rio São Francisco, que nasce em Minas, passa pela Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, mas tem um manancial de produção extraordinária em suas margens. A fruticultura das margens do Parnaíba em Minas, Bahia, Sergipe, Pernambuco, vai para todo o país, abastecer as centrais de abastecimento de todo o país. E o rio Parnaíba, o que produz? Nada. O rio Parnaíba é a grande decepção que eu vejo na classe política do Estado. Neófita, despreparada, sem planejamento, sem propostas, sem uma consequência lógica de convencimento para reger os destinos deste Estado. Tão rico em minérios, tão rico em água no solo e no subsolo, mas tão pobre de políticos competentes, tão pobre de planejamento de resultados, tão pobre de consciência crítica capaz de soerguer, de preparar o Estado para jogá-lo no mercado de grandeza, de produção, de desenvolvimento e de riqueza. O Piauí, se não tem indústria, mas poderia pelo menos ter um planejamento para aproveitar a grandeza do rio Parnaíba. Senhores, são 1.600 quilômetros de extensão. Navegável das nascentes ao Atlântico, tem uma carta náutica da JICA, organização do governo japonês, que veio ao Piauí estudar o leito do rio e constatou que o ponto mais crítico do rio Parnaíba tem 90 centímetros de profundidade, de calado, portanto, perfeitamente navegável através de chatas. Mas o que falta ao rio Parnaíba é o que tem abundância no São Francisco, desde Minas até chegar em Pernambuco. Mas o senador Freitas Neto, o então senador Freitas Neto, colocou o rio Parnaíba, colocou o Piauí na Codevasf. Um projeto de lei de emenda ligou o rio Parnaíba ao rio São Francisco. E a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco passou a ser Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. 25 anos já se passaram. José Sarney e Alberto Silva ainda fizeram, trazendo até o Centro Nacional de Pesquisas da Embrapa para Parnaíba, ainda fizeram platôs de Guadalupe, lá em cima, em Guadalupe, no rio Parnaíba, nas margens do rio, e tabuleiros litorâneos, nunca concluídos. Hoje é que o governador Monsanto pediu ao presidente Sarney a conclusão do projeto Tabuleiros Litorâneos, a ampliação dos canais de irrigação. E o Temer veio a Parnaíba e liberou 55 milhões para a conclusão da obra. Mas Guadalupe também falta a principal adutora, a mais importante, não concluída até hoje. Cadê a bancada federal do Piauí, os senadores, deputados? Por que não alocam recursos, verbas, emendas, emenda de bancada, para concluir o projeto Platôs de Guadalupe? Não só de Guadalupe, senhores. O rio Parnaíba tem que ter canal de irrigação de Santa Filomena a Parnaíba. São 17 municípios ribeirinhos. Imagina 20 quilômetros de canal de irrigação em cada um desses municípios. Seriam 340 quilômetros de canais de irrigação nas margens do Parnaíba. E a riqueza? E a produção de frutos, de grãos,
de verduras, de legumes, de piscicultura, de apicultura, enfim, um manancial de riqueza extraordinária que a classe política do Piauí não tem sabido buscar. O senador Freitas Neto fez a parte dele, mas a classe política neófita que se sucedeu no governo do Piauí não procurou aproveitar esse potencial de riqueza que é ter o Rio Parnaíba dentro da Codevasf. Você quer morrer de vergonha agora? Sabe para que é que eles pedem o dinheiro da Codevasf? Na Codevasf? Para fazer calçamento, para fazer tudo que não tem nada a ver com o Rio Parnaíba. Depois que a Codevasf tomou conta do Rio Parnaíba, nada de grandeza de concreto aconteceu nas margens do Rio Parnaíba. Veio, mesmo com o senador Freitas Neto, com um projeto de lei inteligente, acoplando o Parnaíba ao São Francisco para que a verba da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba pudesse vir para ajudar a explorar, a enriquecer a grandeza que simboliza as margens do Rio Parnaíba. O que falta? Competência. O que falta? Planejamento. O que falta? Político competente, com visão empreendedora, de estadista. O que falta? Estudo, cultura, prepara. A nossa classe política é muito neófita. Tem mais deputado despreparado e semi-analfabeto do que deputado preparado. E tem mais. A eleição aqui no Piauí já está decidida. Já se sabe quem são os deputados estaduais que vão ser eleitos, quem são os deputados federais, os senadores que já estão dizendo quem são os 2 eleitos, e o governador não, porque o governo não tem conseguido controlar no Piauí voto de governador. E quando a enxurrada vira para um lado, é como quando aconteceu com Mão Santa e o Átila Lira lá no Piauí. Por isso, gente, é que nós estamos aqui para dizer que a maior irresponsabilidade do governo brasileiro, do governo central, do governo do Piauí, é o não interesse em explorar e aproveitar as margens do Rio Parnaíba. O Rio Parnaíba, junto com São Francisco, os 2 maiores rios do Nordeste, se produzir nas terras que estão aí abandonadas, esquecidas, na margem do rio, poderão acabar com a fome e com a pobreza do Nordeste. O rio é símbolo de riqueza, de grandeza, de desenvolvimento, de progresso, de geração de alimentos. Mas a classe política é tão neófita. Eu fico com pena quando vejo o governador falar dos bilhões que ele gastou asfaltando todo o Piauí. Meu Deus! Pega 30% desse dinheiro do asfalto, aplica em canais de irrigação nas margens do Parnaíba, governador, e veja a riqueza que o senhor ia gerar, os milhares de empregos que o senhor ia gerar, a felicidade que o senhor ia levar ao homem do campo, ao rurícola, com cooperativas organizadas, gerando progresso, riqueza, desenvolvimento, alegria para o homem do sertão, que não tem onde trabalhar, até porque as terras da margem dos rios são dos ricos. Embora a Constituição diga que da margem do rio para fora até 100 metros ou mais ainda a ser desapropriado é da União Federal. Margem de rio não deve ter dono. Margem de rio é terra federal, é terra para produzir, é terra para o desenvolvimento, para a grandeza, para melhorar o PIB do Estado, a riqueza, o bem-estar do povo. Mas a condição neófita, incompetente, semi-analfabeta de nossos políticos não enxergam de que está no Rio Parnaíba o maior polo de desenvolvimento do Piauí, até hoje esquecida por inoperância da sua classe política. Vou ficando por aqui com o meu comentário de hoje, lamentando e dizer que eu botei até preto hoje, símbolo de luto pelo abandono, pela falta de consciência, de responsabilidade crítica, pelo abandono do velho monge, o nosso Rio Parnaíba, 1.600 quilômetros das nascentes ao Atlântico, perfeitamente navegável.
Tchau. Domingo eu volto de novo.